Naquela época, sei lá, final dos anos 80, a gente não tinha possibilidade de fazer cinema. Era um período assim que não tinha produção independente de cinema como tem hoje. Acabaram realizando não só curtas, mas documentários, clipes, qualquer tipo de trabalho audiovisual, e eles se sentem sim responsáveis por levantar a bandeira de que no ABC existe sim realização, é um polo de realização. Aos poucos, no ABC e em cidades próximas, surgem escolas e oficinas voltadas para a produção audiovisual. Em São Bernardo, a partir de uma iniciativa do governo em parceria com o Ministério da Cultura, nasce o Centro de Audiovisual em 2012. O CAV oferece cursos gratuitos em áreas como cinema e animação. Eu não digo só São Bernardo, ao redor da Veracruz, eu digo no ABC mesmo. Temos em Santo André, nascido da gestão do prefeito Celso Daniel, a criação das escolas livres. Em 1990, Santo André já contava com um núcleo de vídeo e em 2001 surge a Escola Livre de Cinema e Vídeo, uma das principais referências em termos de produção do ABC. Foi a partir da Escola Livre de Cinema que realmente a vontade de produzir cinema, assim, veio como uma possibilidade mesmo. Então ali a gente aprendeu a linguagem cinematográfica, a gente já tinha essa intimidade da produção artística por meio do teatro, assim, de pegar um texto, analisar o texto, encenar, fazer toda a produção daquele espetáculo. Quando a gente começou não existia o software de edição em computador, né? Era a ilha de edição mesmo, né? Aquela forma tradicional. O sistema de curta ele ganha quando você tem o boom da produção e tem que ter o boom da exibição. Não basta apenas você realizar, você tem que repensar o sistema exibidor também. Tem a facilidade tecnológica, o barateamento dos equipamentos, o recurso da internet. Então, se a gente parar para pensar, um celular já é uma pequena produtora, porque ele filma, edita, já posta na internet. Naquela época era mais assim, você tinha que produzir, escrever em festivais e torcer para ser selecionado. Na verdade, a ideia de fazer um curta, a ideia de fazer o Grande Mágico em si, ela veio depois de um tempo em que eu já estava estudando cinema, depois de um tempo em que eu tinha começado a pesquisar um pouco mais, a estudar um pouco mais, ler um pouco mais, experimentar algumas coisas. E acho que tudo foi se misturando até que chegou um momento em que eu realmente eu queria me desafiar. Com a popularização da internet a partir dos anos 90, a exibição de toda a produção audiovisual, inclusive curtas-metragens, se tornou mais fácil. Muito bem. Agora você vai colocar a carta no meio do baralho, aonde você quiser, tá legal? Em relação a técnicas de cinema, eu fui aprendendo, né, desde um tempo pra cá e fui aperfeiçoando. O São Luís do Obispo não era uma meta desde o começo, né? Na verdade, eu acabei descobrindo e acabei participando e vamos ver no que dá e acabou que deu certo. O que ocorre hoje no Brasil é que assim, a gente tem hoje mais produtoras, talvez uma visão um pouco mais eficiente do quanto a economia criativa pode ser usada a favor do Brasil. Sim, por isso que hoje em dia tem tantos festivais e tanta gente para concorrer com seus trabalhos. O curta vem esse experimentalismo que muito funcional para o cinema, muito bem-vindo para o cinema e gente com sangue novo junto com o curta, né? Hoje, por exemplo, fica muito mais fácil você ter acesso ao curta, principalmente quando você tem conhecimento de que um determinado grupo está produzindo e está causando algum tipo de frisson no meio cinematográfico. Tem a plataforma da internet, então você não precisa de um festival de vídeo para exibir o seu trabalho. Você faz, coloca na internet e você já tem o público inteiro para assistir o seu trabalho. Então, hoje em dia está muito mais democrático nesse sentido, né? A produção cultural na região do ABC vem se fortalecendo e os curtas-metragens ganham cada vez mais espaço. Nesses 60 anos de evolução cinematográfica, vimos como o curta-metragem foi importante para a formação do cinema atual. O ABC continua a descobrir o seu próprio potencial para ser cenário de temas e para produzir longas e curtas-metragens.